estamos aqui no nosso quinto episódio da segunda temporada, né, 2025, do Cognitivamente Falando. E hoje eu tenho a honra de ter aqui no nosso podcast Cristiane Lô, neurologista. Obrigada por ter aceito, depois de tanta negociação de data. Nossa, muito obrigada. Cris, me achará, né? Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. Então, Cris, se apresente aí pra gente, né? Neurologista, sua formação, pra gente começar o nosso bate-papo. Tá certo. Então, assim, meu nome é Cristiane, eu sou neurologista infantil. Eu fiz a formação em neurologia infantil na Escola Paulista de Medicina, mas eu sou de Brasília, eu fui estudar e voltei. E amo Brasília e tô aqui já há mais de 20 anos. E além de neurologista, eu sou também neurofisiologista. Então, dentro da neurofisiologia, a gente faz a parte de eletroencefalograma, potencial evocado, polissonografia. Então, a gente acaba tendo uma visão dessa parte neurofuncional que se relaciona muito com o neurodesenvolvimento, né? A gente tem as doenças, as epilepsias da infância, e tudo isso a gente precisa do eletroencefalo para fazer esse acompanhamento. Então, eu acho que são duas especialidades que se complementam muito, a neurologia infantil e a neurofisiologia. Então, eu tenho essa formação, eu estou em Brasília há mais de 20 anos, eu sou da Secretaria de Saúde também. Atualmente, eu trabalho no HMIB e gosto muito de trabalhar na Secretaria de Saúde. Eu acho que é sempre um desafio, é uma medicina que eu gosto muito, mas também tem uma carga horária grande no consultório, que também eu gosto muito. Mas são desafios diferentes, né? O hospital traz para a gente mais emergências neurológicas, crianças internadas, e dentro do consultório a gente lida com outros tipos de situações, né? Muitas dentro do neurodesenvolvimento. Muitas vezes não são questões urgentes, mas são questões que demandam uma avaliação, às vezes, mais regular, periódica, horizontal, né? Para a gente, às vezes, conseguir definir um diagnóstico e ajudar essas crianças. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que tem anos já que eu tenho pacientes em comum com a Cris, né? A gente... Posso continuar te chamando de Cris? Claro, claro. E você também pode me chamar de Cris. A gente tem muito paciente em comum e a gente se conheceu, então, por conta dos casos dos pacientes, né? Ligando uma para outra para discutir. E sempre discussões pelo telefone, mas muito enriquecedoras, sempre, assim. Sempre ela acrescentando muita coisa dentro do conhecimento, né? Da formação dela. E, ao mesmo tempo, a gente sempre trocando e uma ajudando a outra, eu acredito. E sempre quem mais se beneficia é o paciente, né? Dessa troca. Certeza. E a gente aprende muito. Então, apesar de ter anos que a gente conversa pelo telefone, hoje é a primeira vez que eu conheci a Cris pessoalmente. Nós duas, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que e agradeço. Espero poder ajudar, poder, assim, somar, né? Aprender, que eu estou aqui para aprender também. Isso. E é bem importante essa troca, né? Eu digo que se cada um trabalhar dentro do seu consultório, não fizer essas interfaces, essas trocas, né? Porque são especificidades diferentes e que se complementam. Então, eu gosto muito, eu faço muita troca. Tem a Audrey Fono também, que é como muita gente, eu perturbo ela demais também. Duas, eu também muito. E eu acho que isso é muito legal, né? Porque aí ela dá a visão dela, eu dou a minha, e a gente chega num denominador comum, num objetivo que é exatamente para o paciente, né? E a importância da avaliação neurológica, né? E eu queria que você trouxesse esse olhar para a gente, assim. Quando um paciente chega para você, né? O que na avaliação neuropsicológica, ali, o teu olhar, como acontece essa avaliação? Na verdade, assim, a avaliação neurológica, então, assim, uma consulta neurológica, ela é uma consulta que eu acho que é uma consulta densa, né? Porque você tem que fazer uma anamnese, né, uma história clínica muito detalhada dessa criança, desde o período gestacional, né, da expectativa em relação à vinda dessa criança, as questões relacionadas ao nascimento, né, como foi que tudo aconteceu e como que seguiu a partir daí o desenvolvimento dela. Em relação aos marcos motores, aos marcos da fala, linguagem. Então, é uma consulta densa porque ela envolve uma história clínica que tem que ser muito
muito bem direcionada e que tem que tentar pegar, né? Abrir bem, expandir para a gente primeiro tentar entender o que está acontecendo ali. Sim. É claro que a família, quando vem numa consulta médica, ela vem com uma queixa e a gente tenta esmiuçar essa queixa, mas a gente tem que fazer essa avaliação do neurodesenvolvimento. Fazendo essa história clínica, e às vezes na história clínica a gente já tem muita informação, né? Sim. Por exemplo, um paciente que vem com uma queixa de a escola pediu para avaliar, para o neurologista avaliar porque ele tem muita dificuldade de prestar atenção, ou porque ele não para quieto. Então, na história clínica, você já vai colocando ali os critérios do TDAH. Ah, ele é muito desorganizado, ele perde muitas coisas. Como que é o quarto dele? Como que é a mochila? Chega tudo amassado, ele perde lápis. E é super engraçado, né? Porque às vezes as mães já falam, nossa, é uma caixa de lápis por semestre. Não, às vezes por semestre, aquelas caixas grandes. Estojo, toda hora perde. Garrafinha de água, nossa, eu só compro agora leva garrafinha normal, nem compro mais. Casaco, toda hora eu vou no Achados e Perdidos. Então, assim, às vezes na própria história clínica, a gente já vai tentando entender o perfil dessa criança e também o perfil da família, né? Sim. E aí, então, depois que a gente faz isso, aí vem o exame neurológico. Isso tudo é feito numa mesma consulta. Então, assim, por isso que eu falei que é denso. E aí, no exame neurológico, então a gente faz o exame físico geral, que é um exame geral para ver a parte cardíaca, se a criança está corada, respiração, a inspeção geral para ver se tem alguma coisa que possa sugerir um quadro sindrômico, alguma alteração fenotípica. Sim. E aí depois a gente vai para o exame neurológico geral, onde a gente vai avaliar a motricidade, coordenação, equilíbrio, marcha, a parte geral, reflexos, propriocepção, as praxias. Então, a gente faz aquela avaliação geral. E depois a gente vai para uma terceira etapa, que eu acho que é o que diferencia o neuropediatra, que a gente chama de exame neurológico evolutivo, mas assim, rigorosamente, esse termo, exame neurológico evolutivo, ele é um exame que é aplicado e que tem os testes específicos até 7 anos de idade. Então, é importante a gente fazer um exame padronizado, foi padronizado por Lefebvre, que é um neuropediatra que já faleceu, mas que é o pai da neuropediatria no Brasil, e ele fez esse exame, onde ele avaliou uma série de crianças até 7 anos de idade em várias escolas, então na faixa etária entre 3 e 7, ele testou várias provas de equilíbrio, de coordenação, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, percepção viscoespacial, e ele testou em crianças saudáveis, em escolas diferentes, nessa faixa etária. E a partir daí ele criou um padrão do que ele espera para uma criança de 3 anos, para uma criança de 4, 5, 6 até 7. Então, lógico que se uma criança de 9 anos chega no meu consultório, ela já passou pelas etapas, mas é importante que a gente tenha certeza que ela cumpra tudo o que uma criança de 7 anos tem que cumprir, porque às vezes não cumpre. Então, você tem que fazer um exame neurológico evolutivo para ver se a criança cumpre aquela etapa, dependendo da idade. Se for uma criança de 5, você faz para 5. Se for uma criança com 8, você tem que fazer o de 7. Para ver se ela atingiu. Para ver se ela atingiu aquilo. E aí, a partir daí, aí é uma questão minha mais particular. Aí, dependendo da idade da criança, do nível de escolaridade, da série, eu sempre peço para a criança ler um texto, e eu dou adequado para aquela faixa etária escolar que ela está. Construir um texto, então eu tenho várias coisas que eu uso, eu tenho gravuras que a criança tem que colocar na ordem, montar uma história e escrever essa história, ou figuras soltas que eu peço para ela escrever uma história e utilizar aquelas figuras, ou dadinhos, né? Quando a criança já é mais velha, são os dadinhos que você joga e o lado do dadinho que cair na sorte, aí a criança tem que inventar uma história usando aquelas palavras. Legal. Então a gente vê a capacidade que a criança tem de organizar aquela ideia, como que ela vai passar aquilo para o papel, se ela consegue colocar um começo, meio e fim, se aquilo tem sentido, né? Além disso, eu faço algumas provas de raciocínio lógico, né? E além de perguntar coisas assim, que dia é hoje, onde você mora, né? Coisas banais do dia a dia. Então, assim, é um exame denso, porque é tudo numa consulta só. Mas ele é importante para a gente tentar conhecer a criança e mapear a criança naquele momento. É claro que muitas vezes a gente não consegue dar um diagnóstico numa primeira consulta neurológica, mas a gente consegue já ter um direcionamento do que a gente precisa. Então, se, por exemplo, eu peço para a criança escrever e eu vejo que ela tem muita dificuldade para escrever, faz muitas trocas, omite, ou na leitura ela pula linha, né? Então, a partir daí você vai direcionando o que você precisa.
E aí, então, fechando essa avaliação, a gente vai partir para o que a gente precisa de exames complementares e encaminhamentos. E Uhum. aí entra a importância dos outros profissionais, né? De um fonoaudiólogo, de um psicopedagogo, às vezes um psiquiatra, enfim, psicólogo. Às vezes a gente precisa de outras avaliações que complementem a nossa, porque a nossa avaliação é uma avaliação pontual. Mas muitas vezes um diagnóstico ele é feito ao longo de algumas avaliações, de um segmento. Uhum. Mas eu acho que esse cuidado, ele é muito importante. E infelizmente a gente sabe que nem sempre assim, existe esse tempo, né, da gente fazer essa avaliação. Mas a gente deve tentar, eu acho, né, como Sim. médicos, tentar fazer uma avaliação bem organizada para poder direcionar esse paciente da melhor maneira. É. E eu falo assim, você nessa primeira consulta, o exame, essas perguntas, eu falo muito da importância da anamnese para É, qualquer profissional, né. E às vezes também como buscar, né, porque por mais que os pais estejam ali, muitas vezes você tem que ir perguntando para tem pai que chega e fala tudo, você constrói fácil, né, mas tem uns que você tem que ir perguntando para poder gerenciar e fazer esse raciocínio. Os exames normalmente vai depender muito, Cris, do raciocínio clínico ali das perguntas, da anamnese que você direciona. Então, por exemplo, um exame genético, pelas características sindrômicas ou por um histórico. Então, você, em cima do raciocínio, é que você pede os exames ou tem um padrão assim que vai pedindo mesmo? na verdade, muito em cima do raciocínio da queixa. Sim, Exame genético é bem específico, né, existem indicações que a gente sim. pede, mas, além, assim, porque na história clínica, é claro que a gente vai esmiuçar a parte do neurodesenvolvimento, mas também tem questões importantes, assim, em relação ao sono, né, Uhum. acho que a gente tem que ver aos antecedentes familiares. Então, por exemplo, às vezes é uma criança que tem histórico de epilepsia na família, mas nunca teve nada e vem com uma queixa de falta de atenção. Então, às vezes, um eletroencefalo é importante, porque a gente tem, por exemplo, a epilepsia do tipo ausência, que a criança Uhum. faz paradas comportamentais que às vezes confunde mesmo com Sim, déficit de atenção. A criança sim. dá uma parada e de repente ela Parece volta. que ela está viajando, né? E eu tenho experiência clínica, assim, de ter criança que chegou para mim no consultório com queixa de que, não tem Uhum. atenção, e aí quando você vê, na verdade é uma epilepsia do tipo ausência, e a criança faz as paradas porque ela está tendo uma crise epilética. Então, na avaliação neurológica, existe também um exame que a gente faz de hiperventilação, que a gente pode desencadear uma crise de ausência no consultório, então a gente faz isso, né, com cuidado, às vezes, para fazer essa avaliação, mas então, dependendo, a gente precisa fazer um eletroencefalo, né? Às vezes você precisa fazer uma avaliação audiológica, pedir um potencial evocado Uhum. auditivo, né? Ou um Bera. Às vezes a gente precisa fazer um estudo mais aguçado do Do sono, né? Aí sono. tem indicação de fazer uma Olha. polissonografia. Uhum. Se a criança é uma criança que você vê que está mais pálida ou que tem queixa de estar muito cansada, mas assim, de uma maneira geral, a parte clínica, laboratorial, se é uma criança que não acompanha com o pediatra, às vezes eu gosto de pedir, ver a parte de tireoide, dependendo da queixa, hemograma, ver se tem alguma outra coisa que chame a atenção, Uhum. né. Os testes genéticos, assim, num primeiro momento é muito específico, depende. Por exemplo, exoma, muito difícil eu pedir um exoma numa primeira consulta. Uhum. Eu acho que a gente tem que esmiuçar um pouquinho mais, mas se é uma criança que você vê que a dificuldade parece ter uma dificuldade cognitiva, uma coisa que está muito, assim, muito aquém, né, da faixa Da fa etária, às vezes a gente pede uma pesquisa de X frágil, se tem alguma alteração fenotípica junto Uhum. com uma alteração cognitiva, assim, que parece ter. E às vezes a gente precisa pedir uma avaliação neuropsicológica, principalmente para fazer um mapeamento do coeficiente intelectual, muitas vezes a gente precisa disso. Então, as questões do neurodesenvolvimento, elas são muito subjetivas, né, não Uhum. existe, assim, uma receita de bolo, cada criança é É. uma criança, cada família traz um histórico, traz fatores de risco, e a gente vai tentando, adequar da melhor maneira. Assim, sem sair pedindo exageradamente, por exemplo, ressonância de crânio, é um exame que
muitas vezes não tem nenhum sentido. Um paciente com Uhum. TDAH fazer uma ressonância de crânio, É. se você fez o exame neurológico geral, tá tudo normal, ele não tem dificuldade motora, as funções motoras preservadas, coordenação preservada, não tem nada, a criança não tem nenhuma outra queixa, né? Só uma questão mesmo de agitação, por exemplo. Muitas vezes não tem a menor indicação fazer um exame de imagem. É. Então a gente vai sentindo. E essa questão que você falou, tanto do sono, é muito Aham, importante, aham. né? E eu tinha uma que só vivia também, são dois, assim, um vivia cansado e realmente a polissonografia trazia, né, ela sair do sono REM muitas vezes na noite, né? Então realmente ela ficava cansada no dia seguinte, né? E aí vem um comportamento, às vezes, né? Irritadiço, né? Aí parece uma falta de atenção, porque quer dormir, né? E o outro também, com 13 anos, e ele tinha a tireoide alterada também. Você falou da tireoide, assim, aí É, vieram os casos que foram é. 2 casos, assim, ele vivia dormindo também, ele estava com vergonha, porque às vezes ele sentava em qualquer lugar, vinha um sono, vinha um cansaço também, né? E aí o desenvolvimento pedagógico dele caindo, né? E era uma questão da tireoide. Então, assim, como a importância desse olhar clínico, assim, bem abrangente, né? Eu acho, assim, que muitas vezes, a gente, assim, como médico, né, dentro da medicina, a gente tem essa função de ter aquele olhar mais amplo, porque a gente tem que fazer essa investigação ampla e Sim, saber direcionar para quem encaminhar. Porque, é, por exemplo, se eu vejo uma criança que tem uma dificuldade de leitura e escrita, eu não vou saber definir um diagnóstico, se é uma dislexia, não sou eu que vou dar esse diagnóstico. Eu posso, ver que existe uma forte, assim, tendência que pode ser, mas eu características, né? sozinha eu não vou conseguir, eu vou precisar de um apoio, eu vou precisar, então, de uma avaliação pedagógica, de um É, pedagogo, vou precisar de uma avaliação de um fono, vai ter que ser feita uma discussão, talvez uma avaliação neuropsicológica. sim, Então, assim, muitas vezes eu acho, assim, que a avaliação médica ela faz ela vê a criança como um todo, para poder estar distribuindo o que precisa ser feito, porque não é na consulta que tudo vai ser resolvido, sim. mas precisa ter um direcionamento para não acontecer a coisa ficar muito perdida, porque eu vejo muito assim o contrário. A criança começa com uma dificuldade e aí a escola pede para ir para o fono, por exemplo. E eu acho que tudo bem, eu acho que todo mundo tem o seu papel, mas às vezes o fonoaudiólogo ele vai ter um olhar mais específico dentro da área dele, mas talvez não perceba algumas nuances. Então, eu acho assim que como dizem, né, cada macaco no No seu seu galho. Eu galho, acho que cada um tem a sua importância. E eu acho que a importância da avaliação médica é nesse sentido, é de ver o paciente como um todo, desde a parte clínica, a parte geral do neurodesenvolvimento e a parte específica mesmo sim. da queixa, para Uhum. poder fazer um direcionamento. Mas a gente sozinho, muitas vezes, não consegue. É claro que se for uma epilepsia, aí realmente vai ser um neurologista. Isso. Mas se forem outras questões, a gente precisa dessa parceria. Então, na verdade, o que eu vejo e que está acontecendo mais a cada dia é essa intersecção, né? A necessidade das especialidades estarem De estarem juntas, se conversando. se ajudando, se complementando. É. Porque eu muitas vezes também preciso de ajuda de psiquiatra, muitas vezes um paciente chega para mim com questões que são muito mais comportamentais do que neurológicas, mas eu, Uhum. no meu consultório, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma avaliação neurológica, eu tenho que ver que do ponto de vista neurológico ele está todo normal, do ponto de vista clínico ele está todo normal, e aí sim encaminhar para um Pra psiquiatra, porque a avaliação neurológica é normal. é, Então ele precisa agora de uma avaliação de um outro olhar, né, é. mais dentro da linha E por isso que comportamental. esse processo é muito importante, assim, período de intervenção, período de observação, né? Porque Verdade. nem sempre, às vezes, a demanda, a ansiedade, a expectativa dos pais, né? Ele quer sair do consultório já com um laudo para justificar o que preocupa ele, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente pede período de intervenção, ou você pede para buscar
um especialista, E voltar né? depois, E voltar né? depois. Porque eu vejo que às vezes também, às vezes a família busca o médico só quando acha que chegou a hora de um tratamento medicamentoso. E às vezes existem investigações que têm que ser feitas antes disso, né? Não é É. porque está no médico que tem que entrar com remédio. Isso é uma coisa assim que eu até falo para as famílias, né? A gente não precisa medicar. É. A gente tem, né, por exemplo, fechou um diagnóstico TDAH, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para acompanhar, ele precisa de um psicopedagogo, vai precisar de um fono, precisa de um relatório para a escola, mas não precisa de medicação ainda, né? Não é porque Sim. está no médico que tem que tomar remédio. Sim. Então, acho que a gente também tem que desmistificar um pouco isso, Sim, né? sim. Porque às vezes eu vejo que algumas famílias têm resistência ou medo de ir no médico porque tem medo de que vai ser medicado. Que vai ser medicado. E às Muitas. vezes não é isso, É. né? Ou então, por exemplo, numa devolutiva que eu peço uma avaliação médica, Uhum, né? Faço a hipótese e peço uma avaliação médica. uhum. E aí ele fala assim, mas é para tomar remédio? Já faz logo uma É, pergunta, né? Eu falei, olha, isso quem vai dizer é o médico, né? Às vezes a gente vê casos, porque é o que a gente fala. Eu acho que não sou não a favor nem contra, mas há necessidade em alguns momentos, sim, em outros dá para a gente fazer a intervenção, esperar, ver como vai reagir, até por histórias mesmo, né? Por processos, principalmente no pedagógico. Será que a dificuldade dele não vem de um gap pedagógico, né? Por incrível que pareça, a gente fala muito aqui, né? Parece meio piegas, meio atrasado, mas a gente ainda vê crianças com gaps da pandemia de alfabetização, é. né? Então, muito cuidado. Então, vamos fazer um período de intervenção primeiro, né? Mas muitos pais, às vezes, ficam receosos de fazer avaliação porque acham que já vai chegar lá E vai entrar com e medicação, vai entrar né? com medicação, né? É. E tem os mitos aí dos remédios, né? Também, Uhum. que eu acho que eu falo muito, conversa, pede a explicação sobre a medicação para ele, se for o caso, né? Que eu acho que é muito importante eles se saírem seguros, né? Porque às vezes eles saem com a receita, mas não compram e não dão, É né? verdade, é Ficam, verdade. E ficam com quando a gente medo. entra com medicação é porque tem indicação. E geralmente, quando entra com medicação, é porque já foram feitas intervenções, É né? isso. Difícil você entrar com medicação para uma criança que nunca fez uma estimulação, que É, nunca fez um trabalho direcionado. A É. gente não entra logo com a medicação, né? isso. Você sabe bem disso, né? A gente tem. E vocês também, né, fazem uma anamnese bem detalhada. Eu acho que a Sim. diferença é porque a gente faz tudo na mesma consulta. Geralmente vocês têm um primeiro momento com os pais. Como é que Isso, funciona? primeiro vem a Os anamnese, eu pais. recebo a queixa, a demanda, né? Seja Ah. enviado pela escola ou por outro Uhum. especialista, médico. E aí depois eu tenho encontros com a criança ou Com a criança. adolescente. E aí faz testes Teste, seriados, né? exatamente. Aí a gente vai É. lá e faz. Ao todo aí, às vezes dá uns de 8 a 10 encontros. Então, assim, realmente pra gente, às vezes eu fico falando, gente, é loucura, né? O médico, às vezes você vê numa consulta, e minha consulta dura 2 horas, assim. Eu tenho que fazer tudo isso. Às vezes eu acho que a criança fica até cansada, né? Porque a história clínica é demorada. Em algumas situações a criança fica até do lado de fora, ou fica brincando. Eu tenho no meu consultório um tapete, aí eu ponho um tapete, um monte de brinquedo. Dependendo da idade da criança, eu dou Lego, dou outras coisas. Enquanto eu converso um pouco com os pais, para depois poder fazer a avaliação. Mas, assim, eu acho que é um modelo que é difícil mesmo, assim. Eu falo, nossa. E por isso que é importante essa parceria, porque a gente não consegue perceber tudo. Mas eu acho Sim. também que a nossa função é essa, como médico, é tentar olhar o todo e ver o screening que a gente precisa fazer. E Isso. muitas vezes o diagnóstico, ele vai ser num segmento. Inclusive, assim, eu acho, por exemplo, que existem testes, né? Tipo o SNAP, o MCHAT, testes que você faz que auxiliam num diagnóstico. São triagens, são testes de triagem, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque não são eles que definem um diagnóstico. Perfeito. Porque, na verdade, eles vão te direcionar, mas você precisa ter uma avaliação um pouco mais ampla, né? Então, até é engraçado, porque, por exemplo, o SNAP, às vezes a escola preenche de um jeito, o pai de um jeito outro, e a mãe de outro. Aí você fala, não, então você tem que ter a sua percepção. Então, não são tabelas que fecham o diagnóstico. E aí eu vou fazer uma ressalva à avaliação neuropsicológica, que hoje em dia, na verdade, as escolas estão pedindo avaliação neuropsicológica, né? Às vezes a criança está na escola e o orientador pedagógico já fala, faz avaliação neuropsicológica, antes de fazer uma avaliação com um profissional da área do neurodesenvolvimento.
E eu fico um pouco preocupada porque eu vejo que, às vezes, são dados diagnósticos nas avaliações neuropsicológicas, só que são testes, Sim, são momentos, e a gente tem que tentar ver a criança como um todo. Então, eu acho importante você colocar que existem aquelas alterações que são sugestivas daquilo, gerar gerar né? hipóteses que têm que ser esmiuçadas, né? Às É, vezes por uma equipe, às vezes por outros profissionais. Se vem uma alteração mais de linguagem, às vezes também é importante exames, uma avaliação fonológica. Às total. vezes precisam de exames complementares, às vezes é uma criança que está com um quadro depressivo, ou que está com uma alteração clínica que está levando ela a ter alterações que vão refletir, às vezes, num teste neuropsicológico, que Sim, não é a verdade. sim, Então, eu só quero, assim, fazer uma ressalva para a gente tomar cuidado, estar muito atento a diagnósticos, é, porque isso está muito comum, assim, eu acho que a avaliação neuropsicológica, ela está um pouco banalizada. é, Eu não sei, é minha opinião, assim, eu aham, acho que a gente tem que tomar cuidado e estar muito atento a isso. é. E às vezes, quando, por exemplo, num relatório a gente não gera nenhuma hipótese, parece até uma frustração, né? Tanto dos pais, mas não tem nada mesmo, né? Porque vai na expectativa. Então, Uhum. e aí você faz todo um trabalho com os outros especialistas, né? Que você está fazendo, mas eu muitas vezes encaminho, no meu período de avaliação mesmo, eu encaminho. Olha, precisa de uma fono, uma avaliação da fono, de um oftalmologista, né? Eu já peguei menina de 12 anos com 4 graus, Pois é. A entendeu? gente tem que ter, assim, você vê que em todas as áreas, né, a gente realmente precisa muito um do outro e a gente tem que estar muito atento e tomar cuidado com os diagnósticos. E às vezes eu falo para os pais, não, ele tem critérios clínicos, né, ele, em relação às vezes ao TEA, tem sinais de alerta para TEA, mas eu não consigo ainda fechar, mas tem sinais de alerta que já justificam estimular, vamos estimular essa criança. É. Vai para um fono, vai para um psicólogo, vamos reavaliar em 6 meses, 8 meses, vamos dar um tempo para ver o que ele vai responder. Não Uhum. precisa fechar o diagnóstico agora. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa condução. É. E em relação à alteia, principalmente, assim, eu acho, né? Acho que o guarda-chuva do espectro, né? Ficou aí fragilizado essa questão do diagnóstico também, né? Eu acho que o cuidado e o olhar multiprofissional, ele é muito importante, porque assim, olha, eu vejo isso, mas nessa situação não é tão latente quanto é para você. Então, vamos ver, né? A escola, eu considero que o profissional que trabalha com a criança e não tem informações da escola, que é o meio social, sala de aula, né, de perguntar. Muitas vezes o relatório escrito, Cris, assim, não sei se você percebe isso, assim, a escola também fica com um pouco de receio de colocar o escrito no papel, né? E por isso que eu gosto muito de fazer a visita, porque às vezes, né, a observação ou a conversa ali face a face, a gente tem informações que juntam com a linha de raciocínio clínico, né? E aí eu sou meio barata de escola mesmo. E eu dou graças a Deus, porque eu não consigo ir nas escolas. E aí eu dou graças a Deus que vocês vão, porque sempre eu gosto de discutir para saber o que vocês acharam da escola, porque eu preciso muito dessa informação. É, Eu não consigo fechar um diagnóstico de TEA só no consultório, jamais. Assim, é, eu vejo que tem sinais de alerta, mas assim, geralmente eu gosto de fazer essa discussão com os outros profissionais. E aí vão na é. escola o TO, o psicopedagogo, o fono, né? E aí Psicólogo muitas o vezes, né? psicólogo, exatamente. Aí sempre a gente faz essa troca. É, Ah, o que você achou da escola? Me passa a observação. E aí a gente vai juntando o quebra-cabeça, né? Vai é, juntando as pecinhas. é. Mas o Eu, mais importante, assim, que eu acho que a gente tem que deixar bem claro é que às vezes não precisa de um diagnóstico para ter a intervenção, não, né? não. Então, assim, uma intervenção pedagógica, uma intervenção fonológica, uma intervenção psicológica, não precisa de um É diagnóstico. porque as Se a gente características que ele vê, a apresenta, né? gente vê que tem exatamente, tem características, tem situações que estão acontecendo que precisam ser trabalhadas. É, vai esperar, né? E às vezes você organizando aquilo é outra criança, né? É, Às vezes a coisa melhora. Às vezes a criança volta no consultório 8 meses depois, você fala, nossa, é outro é outro menino. menino. Só porque teve a intervenção, né? Então, que bom que eu não fechei diagnóstico. É. E é muito isso, assim, porque às vezes a preocupação da escola para fazer algo de adaptação ou né, de processo precisa de um diagnóstico. Olha, eu preciso de um laudo, eu preciso de um relatório. E a gente tem legislações que dizem que não precisa, né? Nós temos nota técnica do MEC, dentro da LDB não precisa de diagnóstico,
Porque a hora que você vê que existe uma dificuldade, né? Botar dificuldade como um modo generalizado, Uhum. a escola pode fazer, não tem problema nenhum. Então, é trabalhar com a criança, É né? verdade, Com o adolescente. exatamente. Então, assim, então o que que ele tá? Ele tá com dificuldade de transcrever? Porque muitas vezes, né? Ele tem o conhecimento, mas fala, nossa, mas ele falou tudo o conteúdo para mim, mas não conseguiu escrever. Então, o que que a gente pode adaptar de processo para ele mostrar que ele tem o conhecimento, né? É verdade, não, isso é importantíssimo. Mas eu vejo até que nas escolas particulares, elas pedem menos CID, mas na Secretaria de Educação, se não tem o CID, aí a gente fica ali pisando em ovos. Mas É. ainda bem que tem alguns CIDs globais, assim, de Uhum. transtorno global do desenvolvimento, Sim. sem fechar o autismo, ou de um transtorno do desenvolvimento da linguagem, assim, mas aí a gente Uhum. vai tentando ver. Mas é muito difícil, nossa, e são muito subjetivos, né? Muito. Como são diagnósticos difíceis. É. E aí, porque às vezes parece fácil, né? Não, vai para uma avaliação neurológica, vai para uma avaliação psicopedagógica. Não é fácil, assim. É uma responsabilidade, né, Cris? É muito grande, é muito grande. É. Até de você rotular aquela criança, aquele adolescente, né? De estar ali atestando aquilo. Então, eu gosto muito de pedir, daqui a algum tempo de intervenção, fazer avaliação. Isso, às vezes até a avaliação neuropsicológica é interessante esperar um pouco, né? Às vezes se a Sim, criança ainda não está alfabetizada, esperar um pouco, né? exatamente. Porque às vezes as informações ainda são inconsistentes e aí você consegue ter uma informação mais completa, né? Mas Tirando os casos, por exemplo, que são Uhum, mais, por exemplo, casos mesmo de epilepsia da infância, coisas mais, né, que uhum, você vê que precisa de uma intervenção mais uhum. imediata, tudo bem, mas essas que a gente pode ir fazendo a intervenção e estimulação, eu também gosto muito de esperar, eu gosto muito de fazer, você sabe, né? Você me dá um tempinho, É, vamos fazer isso? é verdade. Eu gosto de fazer, de observar, porque no período a criança traz muito pra gente, o adolescente traz muito. E aí é onde você vai encontrando aqueles gapzinhos que você faz, agora faz sentido por que que ele não conquistou isso, por que que ele não conquistou aquilo. Então, é muito importante esse período de intervenção e de observação mais a longo prazo, né? Tem coisas que não tem como, né? Não, e Mas lembrando que o período de observação já é um período de intervenção. Pode total. não ser um período de diagnóstico, mas é um período de intervenção, Total. né? Tanto é que a gente fala que um período de intervenção é um período avaliativo, É porque você está claro. avaliando periodicamente e vai descartando ou associando alguma coisa, né? E o Então, olhar de vocês é muito rico, né? Porque como vocês encontram a criança toda semana, vocês criam um vínculo muito grande. Então, sim, esse feedback que vocês dão pra gente, ele é muito importante para ajudar nesse é, processo, né? Então, é. é o que eu falo, assim, a avaliação neurológica, ela tem como é que eu vou falar? É tipo um screening inicial, assim, Uhum, onde você vai direcionar, mas esse segmento com a equipe multidisciplinar e esse feedback, né, da equipe com o médico, essa troca, na verdade, é que vai determinar o sucesso, né, do tratamento, porque não é o médico sozinho, é a equipe. é, Não existe, assim, um sucesso sozinho. Ah, porque a fulana que... Não, não existe isso. É uma equipe por trás, né, que tá junta para que aquela criança fique bem. é. Então, é um trabalho que tem que ser feito muito em conjunto, assim. Não tem como a gente saber tudo. Essa troca é fundamental. E é muito importante, assim, eu acho que o vínculo com a família, né, para a família Total. ter essa paciência, entender. E, assim, e às vezes a gente tem que dar um respaldo para a escola, né? Tem que fazer um relatório falando. Quantas vezes eu já fiz relatório? Ah, ele tem uma imaturidade do neurodesenvolvimento, ele está em processo de estimulação, no momento precisa dessas adequações, oportunamente será enviado um novo relatório, vamos acompanhar. E, assim, tem dado certo na maioria das vezes. Eu acho que a gente dando um retorno para a escola, pelo menos, Acalma o coração acalma o dele, da coração, os comunidade. pais, É, mas é complexo. é. E essa orientação, eu digo muito, essa orientação parental é bem importante, assim. A gente tem, nesse processo, aí gera uma questão de ansiedade dos pais, né? Então, aí toda sessão eles querem o feedback. Imagina. Toda sessão eles querem o se ele está bem, se ele desenvolveu. E é o que eu digo, assim, né?
para a equipe lá, eu digo, gente, é uma ansiedade de pai e mãe, né? Então vamos acolher e vamos dizer assim, olha, hoje a gente trabalhou isso, ele fez isso. E aí isso vai gerando e vai acalmando também, né? Porque eu digo muito assim, pai e mãe, principalmente num processo de investigação ou que ele acabou de receber o diagnóstico e está num processo de iniciação de intervenções, de estimulação, a ansiedade dele está hard, né? Por quê? Primeiro, aí vem o luto do diagnóstico, muitas vezes, não sabe por onde começar, né? Eu estou começando por aqui, mas eu estou indo no caminho certo, a incerteza do caminho que ele está tomando. Então, isso, para a gente que faz esse acolhimento, assim, vocês que dão o diagnóstico muitas vezes, né? Não é fácil. E aí, essa orientação parental eu considero que de uma importância, assim, gigante. E a gente Uhum. acaba criando vínculo também com eles, né? Com certeza. Acaba criando um É, vínculo muito forte. e é bem, Mas bem. assim, só até fazer uma colocação, porque às vezes a gente fala, parece que nunca a gente vai fechar um diagnóstico, mas assim, existem casos, né? Às vezes a criança chega, já tem 12, 13 anos, e você vai fazendo a história clínica e tem todos os critérios para TDAH, você vê, aí às vezes você fala para os pais, não, realmente fecha todos os critérios para TDAH. Mesmo assim, eu costumo fazer, quando fecha todos os critérios, eu costumo fazer um eletroencefalograma, que eu acho que é um exame que ajuda Uhum, na questão da maturidade neurofisiológica, ajuda a descartar alguma questão orgânica, outra, né? Mas, basicamente, esse exame, se a criança não tem pediatra, às vezes eu peço exames laboratoriais, ou não. Se a criança já tem um pediatra e tem exames recentes, eu olho. Se é uma criança que está super bem. E, mesmo assim, mesmo fechando o diagnóstico, geralmente eu encaminho para uma equipe, para uma orientação psicopedagógica, para ter esse apoio, sabe? Porque eu acho que não é só o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele é um facilitador. Eu falo isso para a família, mas ele não vai resolver o problema. Se a criança não tem uma rotina em casa de estudo, uma organização do quarto, uma disciplina, né? Do que tem que fazer, de uma rotina bem definida. Então, quer dizer, precisa ter o envolvimento da família, precisa ter um profissional que ajude essa criança a estudar, a se organizar. Não é só o reforço escolar, é aprender a estudar. Como que eu estudo melhor? Eu fazendo mapa mental, fazendo... Como que eu Os estilos de organizo o meu aprendizagem. caderno? Exatamente. Então, a criança precisa desse apoio, isso tem que estar organizado. E aí, às vezes, sim, a escola tem que saber para poder colocar a criança mais na frente, dar uma atençãozinha maior. E aí, a medicação, às vezes, vem num segundo momento. Mas, assim, existem casos que a gente consegue fechar um diagnóstico numa primeira consulta, só Sim, para não achar que a sim. gente nunca fecha. Não, não, é Mas, processo, mas, mas existem casos mais complexos que às vezes a gente precisa acompanhar, principalmente quando existem outros diagnósticos associados. O TEA é um diagnóstico que é muito subjetivo, é muito difícil, mas às vezes a gente consegue fazer essa avaliação e a medicação ela entra em casos específicos, mas assim, dificilmente num primeiro momento. Só se é uma criança que já vem de um histórico, de já ter o psicopedagogo, já estou no psicopedagogo há 2 anos, eu já fiz fono, e não estou Não tô. conseguindo nada, né? E aí eu acho interessante, assim, tô até falando muito, né? Por favor, tô adorando, tô tendo Não, é porque aula. daí eu tô, até parece, mas é porque daí, assim, o que eu falo pra família, que são 3 pilares que eu acho que indicam tratamento medicamentoso, no caso do TDAH. Que é quando a criança tá com um gap no aprendizado, né? Você vê, a criança já vem nesse processo de estimulação e tudo, mas ela tá, assim, Em com sofrimento, às vezes, muita dificuldade, já com atraso em relação ao que era esperado para a pra idade. idade. E aí, o segundo, então, pilar é quando já existe uma baixa autoestima, porque a criança fala, nossa, eu estudo, e só tiro 5, 6. Então, aquela criança, às vezes, que quer melhorar, que estuda o final de semana inteiro, fica horas estudando, e aí faz a prova, nota baixíssima. E o terceiro, que daí seria um prejuízo na autoestima, e o terceiro, quando existe um prejuízo social. E aí é mais para aquela criança que é muito agitada, impulsiva, fala sem pensar, às vezes é agressiva, que às vezes é uma criança que ninguém quer perto. Tem aniversário, não quer que vá, porque é uma criança que incomoda, que atrapalha. Então, eu acho que Inconveniente, né? O hiperativo inconveniente, tem muito essa exatamente. característica. Então, quando a gente tem, assim, um desses três pilares, se é uma criança que já vem de um processo de estimulação, aí, às vezes, num primeiro momento, eu pondero a medicação, mas desde que a criança já tenha passado por toda uma abordagem comportamental, psicológica, psicopedagógica.
Mas é isso, cada caso é um caso, né? É. E aí é muito, porque às vezes fala assim, tem os critérios diagnósticos, né? Tem as características, mas isso tudo é um quebra-cabeça gigante, né, Cris? É um quebra-cabeça gigante. Eu digo muito que vocês são estrategistas, né? Porque é como estratégia, assim, eu tenho essa informação, agora eu tenho essa, vai fazendo para poder montar o processo, que não é fácil para a gente lá em avaliação. Não é fácil, Por isso que é essa construção. importante, por isso que é muito bom essa troca. Eu adoro quando vocês encaminham o paciente que já está na estimulação, né? Pra E aí poder. a gente discute, é bom. Mas é isso, assim. Eu acho que o mais importante é essa visão global e O TDAH, ele tem genético? ele tem um componente genético associado. Tem, E né? não é raro, né? Você tá fazendo a Não! história, o pai, eu era assim, a mãe eu era assim. E às vezes é engraçado que os pais, quando a gente faz o diagnóstico da criança, às vezes o pai resolve ir atrás, e aí fecha o diagnóstico, começa a se tratar, né? E tem pai que fala, nossa, eu podia estar muito melhor, eu podia ter passado num concurso muito melhor se eu tivesse sido diagnosticado antes, né? E começa a se perceber, né, se com o perceber. filho. E a gente vê, às vezes, a criança, assim, quando a mãe, principalmente a mãe, né? Que a mãe é mais quem organiza o lar, né? Sim. Mas, às vezes, quando a mãe é TDAH, né? Às vezes, a casa é mais desorganizada, desestruturada, os horários, né? E aí, como isso é ruim para a criança? Então, a importância, às vezes, dos pais também, né, se perceberem, às vezes fazerem um diagnóstico, porque a casa desorganizada, ela também é ruim para a criança, né? Não ter horário, não ter rotina. Quantas vezes a gente chama e faz assim, olha, vai procurar, vai ver. Eu imagino. Nessa organização familiar, eu sento e falo muito com os pais, né? Quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de organização, né? Que é função executiva, né? Função executiva pura. Então, organização temporal, só chega na sessão atrasada. Aí você já vai saber, já vai fazendo perfil familiar, né? Exatamente. Aí você já vai. Tem que tratar os Aí, o que a gente faz? Na verdade, a gente usa toda uma estratégia com a criança para poder ajudar o pai, a mãe ali, que faça essa organização. Aí vem assim, ou vem a mãe ou vem o pai. Eu sempre tenho que esperar, ele sempre chega atrasado, aí você vai vendo que existe esse componente, e para a criança, essa desorganização, falta de rotina e desse, né, esse perfil, ela acaba se tia, mas não é culpa minha. Eu digo, como é que tá? Só chega atrasado na escola, tu vai na escola e fala assim, só chega no segundo horário. É verdade. É um todo, né? Você vê que é um todo. Às vezes tem que tratar a família, tem que tratar todo mundo. Exatamente. A gente, às vezes, trabalha com alimentação e tal, né? Aí você vê que é uma questão também ambiental, então a gente tem que trabalhar. Por isso que a orientação parental tem que estar no processo, senão, muitas vezes, aí você fica ali com a criança e a criança só que ela depende, né? Desses adultos para fazer toda essa execução. Então, é um trabalho ali familiar gigante. É bem complexo. Por isso que, às vezes, aí a gente na medicina, vocês também devem ter muito essa questão dos relatórios, né? E esses relatórios, nossa senhor, são muitos relatórios. Relatório para a escola, relatório para o plano de saúde, relatório... E agora tem o relatório para redução da carga horária dos pais, né? Então, em algumas situações a gente consegue, mas eu acho super justo, assim. Então, na verdade, a gente não pede a liberação. A gente faz o relatório com o diagnóstico e a família entra, mas alguns conseguem 10% de redução, 15%, e às vezes ajuda, né? Às vezes é uma forma de acompanhar um pouco mais o filho, de estar mais junto, de tentar se dedicar um pouco mais àquela rotina. Então, E a gente sabe que tem muitos meninos que necessitam de muitas terapias mesmo. São muitas horas semanais de terapia. Então, assim, é puxado tanto para a criança, para o adolescente, quanto para os pais, né? Eu vejo muito isso se revezando, entendeu? Então, aí uns dias o pai leva, outro dia as mães, outro dia, né, a cuidadora. Então, assim, é uma rotina pesada, né? Bem pesada. E aí a gente tentar, organizando a criança e o adolescente, ajuda também a família nessa rotina, né? De trazer, porque para um TDAH a rotina é importantíssimo, né? Muito, assim. Estratégia de estudo, quarto, você pergunta, né? A mesma coisa, onde é que você estuda? Na mesa da cozinha, porque eu gosto da mesa da cozinha. Ele gosta da mesa da cozinha porque tem um movimento danado, né? Ele quer estar ali.
Então, tudo isso a gente precisa saber para poder organizar, porque aí a gente vê, aí o plano do estudo não dá certo por quê? Ou então é a mesa da sala que tem a televisão ligada, que tá todo mundo vendo televisão. São os pormenores que a gente tem que ir buscando, assim, para E poder organizando. organizando. Nossa, é bem complexo. Bem, pra gente. E isso é com exceções, porque você vai vendo, faz o planejamento de uma semana, vai outra, aí você vai perguntando se dá certo, se não dá. E aí a gente vai chegando, porque muitas vezes também a gente não tem muitas informações dos detalhes na anamnese. A gente vai também certeza, adquirindo vai depois, vai sentindo. sentindo depois, né? E aí vai vendo. Por isso que a gente precisa de mais de vocês, né? Ah, Que a gente não consegue descobrir tudo isso na primeira consulta. A gente sente mais ou menos, mas essa Não, mas nuance a assim, base, mais sim. específica, às vezes é no dia a dia. Vocês encontram com a criança toda semana, né? Toda semana. E aí vai sentindo, é isso. Chega atrasado sempre. Esquece de trazer o que tem que trazer. E aí você vai sentindo o perfil, né, da família para poder ajudar a intervir da maneira certa. E vai fazendo essa Que é construção. um trabalho, às vezes, não só na criança, mas familiar. E a importância dos pais tomarem conhecimento, porque às vezes, para eles é tão normal esse perfil, assim, de estar sempre em cima da hora, de vira uma coisa tão normal, né? Que eles não consideram que isso prejudica, né? Porque, nossa, é a rotina, né? Tá sempre ali, aí a hora que você começa... funcionamento deles. Entendeu? Funcionamento. Aí também você vai assim, a mãe pede uma autonomia gigante, por exemplo, né? Eu quero, ele não consegue fazer nada só. Aí você vê ela fazendo para ele porque tá sempre com tempo curtinho. Então ela veste, ela calça, né? Então só a intervenção também não adianta. Não é suficiente. E aí, e para vocês chegam lá também, muitas vezes ainda não consegue amarrar o sapato, porque ela amarra porque é mais rápido, né? É verdade, isso é uma coisa que a gente tenta geralmente quando eu peço para a criança tirar o sapato, tirar a camiseta para examinar, e depois eu peço para ela se vestir, e aí eu observo. Aí tem mãe que já vai pegando o sapato para calçar, fala, não, eu quero ver ele calçar. E aí a criança às vezes não consegue, né? Fica dando pé para a mãe, né? Bem desse jeito. Eu vejo muito assim, quando eu vou em escola, a mãe carregando a mochila até a porta da sala. Então assim, não tem E às vezes, né, porque vai no automático. No automático. Então, e aí, por se isso não que tem alguém para falar, né? São coisas sutis que às vezes vão impactar lá na frente. Total. Aí a gente vai tentando trazendo. ajudar da melhor forma, né? Para fazer essa construção e tal. E aí eu acho que essa importância de você estar falando da avaliação neurológica, até porque a maioria do meu público é especialista, né? Mas a gente tem muitos pais hoje assistindo aí e eles não terem receio, porque eu também vejo muitos pais com medo de ir, né? Não só pela medicação, mas com medo de receber receber alguma coisa que ele não espera, né? Mas o tanto que isso é importante para ajudá-lo, né? Tendo ou não um diagnóstico, né? Então é muito importante. E tem pais que a gente precisa trabalhar, e eu falo muito isso, assim, tanto nas meninas que eu dou supervisão, né? A nossa expectativa, a nossa ansiedade é do que a gente sabe e pede para os pais fazerem. Agora, em tempo dele aceitar, e muitas vezes eu preciso primeiro trabalhar com o pai para pedir uma avaliação neuropsicológica, porque eu tenho uma hipótese de um rebaixamento cognitivo, como que esse pai vai receber? Então, muitas vezes eu vou trabalhando esse pai nas intervenções, esses pais, para depois pedir um exame, uma avaliação neuropsicológica, porque eu sei que se de repente esse diagnóstico vem que ele não está preparado também, aí, então é bem... Eu gosto muito de trabalhar com os pais, muito. É bem importante. Né? A gente tem essa questão, né? Quando vai ter filho, eu sou mãe, você é mãe, a gente tem essa expectativa, né? Mas na verdade, cada criança tem as suas particularidades. É isso, Ser pai e mãe é sempre muito difícil, é sempre desafiador, Nossa, né? não tem bula nenhuma. E
E assim, né? É difícil a criança que nasce pronta, né? Total, Tem é. algumas que vêm pronta, mas é a Ah, minoria. A maioria a gente precisa, em minoria. alguma fase da vida, vai É, precisar de um apoio. é, Às vezes não é na infância, é na adolescência, às vezes já é como do adulto jovem, né? é, E a gente tem que estar aí dando esse apoio. é. Hoje tem um olhar também, tá, um olhar bem forte, assim, por todas as pesquisas também que tem acontecendo para altas habilidades, né, Sim, Cris? sim, muito. E altas É, habilidades é difícil, né? É é, difícil, assim, eu falo, você ter uma criança com altas habilidades, como é difícil, porque o Brasil ele não está preparado, as escolas não estão preparadas e a gente fica numa luta, né? é, Porque você às vezes entende que a criança precisa acelerar um pouco, mas a escola não está pronta para isso e às vezes a criança também não está pronta para estar numa turma 2, 3 anos para tá, frente. é, Mas às vezes você pede para a escola, não, então deixa ela ficar nessa turma só um ano para frente, mas faz exercícios paralelos, coloca ela em Olimpíadas, dá outras projetos, atividades, né? projetos, mas às vezes a escola tem uma dificuldade de abordar, É, né? Então, às vezes eu falo que é mais difícil você, assim, pela falta de estrutura mesmo é, aqui, às vezes é tão difícil você lidar com isso, e são crianças que às vezes tem tanta frustração, né? Ficam tão cansadas, acham tudo chato, e aí chato, começam a dar problema de comportamento. é, Então, manejar tudo isso é bem complexo. E aí tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado e buscar muitas alternativas. Mas, infelizmente, aqui no Brasil a gente não está preparado, né? As não. escolas não estão preparadas. Não sei a sua experiência com isso, talvez você Não, possa até não, mas é compartilhar. mesmo, então, até porque, assim, existe muitos meninos, né, crianças, adolescentes de altas habilidades, que você vê uma linearidade, assim, de interesse, então, ele se interessa por história, como para matemática, e tem ali, ele permeia, né, agora, por exemplo, um menino que tem altas habilidades na linha de raciocínio lógico, na habilidade de raciocínio lógico, então, ele tem 7 anos de idade, ele faz fórmula de Bhaskara, funções, né? Mas na linguagem, ele tá com 7 anos. Ele tá ali no ano cursado. Então, existe um, Uma um gap disparidade, né? ali, Uhum. né? Bem. E aí, assim, e aí, a gente faz o quê, né? A escola fica muito. Aí ele fala que a professora que tá com matemática, que está ensinando ali a soma, a subtração, né? Ele fala assim, ué, mas ela só sabe isso, né? Mas linguagem ele tá e emocionalmente não dá nem para avançar. Que é o que você fala, às vezes emocionalmente, comportamentalmente não tem como avançar. Então é bem difícil, Bem assim, desafiador, bem né? desafiador, bem desafiador. E- Tem um que agora é que história que ele, se você perguntar qualquer guerra, nome, assim, né? Mas aula de matemática ele se recusa a assistir. Porque para ele não entende. Porque ele fala assim: como que eu sei tudo isso em história e matemática eu não consigo aprender equação? E aí ele se nega, né? Ele se nega a matemática porque é a frustração dele, né? E é uma das características do altas habilidades. Eles têm uma baixa frustração gigante, assim. Eles se frustram. É um pavio curtinho, assim. E aí já desiste, né? Já Não desiste, não tem quer, resiliência, só não quer por tentar, não hiperfoco quer ou para a área de melhorar. interesse deles, É né? bem difícil. E o diagnóstico de altas habilidades também, assim, tem uns que são bem característicos, né? Hoje eu tenho um menino de 8 anos que ele fala 5 línguas, fala russo, italiano, é bem, sabe? E aí, quando ele vai na sessão falar russo, eu falei, olha, a tia Cris mal sabe o português, tu já quer falar. Bonitinho. Aí ele, então eu vou te explicar. Eu falei, então me explica. Mas é bem desafiador, assim. Altas habilidades hoje tem. A gente tem tido muitas pesquisas, né? Muita gente já vem pesquisando, e eu acho que hoje essas pesquisas têm chegado e tem algumas perguntas igual do TEA. Por que que tem surgido tantas altas habilidades Pois hoje? é. Por quê, né? E tem respostas que a gente ainda não tem. Não tem como TEA, assim, TEA tem É, as pesquisas, assim, e tal,
Mas o Altas Habilidades Tá aparecendo muito, não era tão comum, né? não Realmente era, não era não tão era, comum. não era. E a gente tem que saber acolher, direcionar, mas É, tá bem complicado. E mais uma vez as escolas não estão preparadas, né? é, A escola adora ter as crianças tudo na caixinha, só que agora tá cheio de criança fora da caixinha. Então, realmente, total. para as escolas, Aquela tá um escola de vidro, desafio. né, que todo mundo ficava É, formatado ali, não já existe era, não mais. existe. Tá bem E aí o difícil. que eu digo assim, se o nosso sistema educacional não tiver algumas mudanças, Não vai dar certo. não vai dar certo, sim. Tem que dar uma Tem que dar uma mexida. Eles mexida até tentaram, né, esse negócio do novo do. ensino médio, mas É, continua tendo Enem, PAS, tudo igual, não mudou, né? não Então, mudou. as crianças Como é continuam que passando por modifica a tudo base, isso. mas a cobrança Fica igual para fica todo igual? mundo, né? Então, não É, adianta você ter um enfoque naquela área, se lá para frente você vai ter que fazer prova de matemática, física, química, tudo igual. exatamente. E é bem. E as adaptações também. Muitas vezes as escolas também se preocupam com isso, Cris, assim. Aqui a gente adapta, e para os pais também. Aqui a gente adapta, a gente tem o Ledô, a gente tem. Mas e no PAS? E no Enem? É Porque uns difícil. têm, outros não. É, Pela uns têm jeito, legislação, outros não, é. entendeu? Então tem umas antagonias, umas comparações aí bem. É, e junto com tudo isso a gente tem, falando dos adolescentes, né, uma sociedade, uns meninos extremamente imediatistas, que não aguentam esperar nada, muito ansiosos, Muito. como tá chegando esse transtorno de ansiedade, Ansiedade. né, no É, consultório, e o mundo é ansioso, é. né, e eu fico brincando, às vezes eu falo para os pacientes, falo, ó, quando era da sua idade, a minha amiga viajava de férias, eu fazia a cartinha para ela, eu ia no correio, eu punha no correio, ela recebia a cartinha onde ela estava passando férias, ela respondia a cartinha, punha no correio, eu ia receber, às vezes, 10 dias depois, a cartinha dela de volta. Vocês não, vocês mandam uma mensagem, Chega em tempo imediatamente vocês real. querem a resposta. É. E se a pessoa não responde, vocês olham o celular, na hora que põe na mesa, olha de novo. Então, assim, é uma geração ansiosa, os adultos estão ansiosos e as crianças muito, porque os adultos ainda tiveram outra vivência, mas as crianças Vocês não não. tiveram. Não Então, tiveram. e os pequenininhos, assim, então, mais ainda, né? A questão da tela, tudo isso, o impacto de tudo isso no neurodesenvolvimento, muita informação. Então, tudo isso, com certeza, deve estar se somando aí nessa epigenética louca Sim, sim, para estar transformação, levando a exatamente. essas alterações no perfil do ser humano, né? Tanto é que as discussões, assim, muito dos testes são essas atualizações mesmo, né? Uhum. Do que vem, do que tá vindo. É Tá bem. bem complexo. Acho que tá na hora de eu me aposentar e tirar Eu também foto de falo a flor. Eu falo a mesma coisa, eu já tô na ladeira de descida, agora quem tá ficando é que tem que. Meu hobby, viu? Eu gosto de dançar, tirar foto de flor. Eu falo para as meninas que trabalham comigo, as minhas meninas da psicopedagogia também, gente, eu já tô na ladeira de descida, agora eu fico com vocês aí. Desafios. Desafios novos, né? Eu, de 20 anos de neurologia, né? Tem 20 anos que eu sou neurologista, eu acho que já mudou tanto o perfil de paciente do consultório. Sim. Antigamente, os pequenininhos, quando chegavam no consultório de neurologia, era crise febril, era atraso de marcha. Hoje em dia, a maioria é atraso de linguagem. Muda, né? O atraso de linguagem também tem sido bem Muito, presente, muito, né, muito, Cris? muito. E É. nem sempre é TEA. Nem Não, sempre é TEA. Às vezes é questão não. ambiental, às vezes são transtornos de linguagem Sim, específicos. sim. Mas assim, tá muito, né? É, Muito. também. E a gente fica aqui até Fica, né? Marcamos uma segunda etapa, qualquer coisa. Ai, bom demais. E é isso, essa troca é muito importante. E é esse olhar que eu queria, sabe? Que eu quero para os especialistas, para os pais entenderem a complexidade disso tudo, porque às vezes parece fácil, né? Assim, falar, não, vou fazer uma avaliação, tá lá, diagnóstico. A importância do multiprofissional, né? Da interdisciplinaridade, dos profissionais Sim, se sim. conversarem, né? Eu queria muito te agradecer pelo Foi um seu tempo, que eu sei que é prazer. tão Mas corrido, foi um prazer enorme. Eu para agradeço a gente muito estar aqui a levando. oportunidade. Eu também. Foi um prazer te conhecer pessoalmente.
E o seu trabalho, que é lindo, assim, só elogios dos pais que chegam com muito carinho, né? Falando de você, do seu profissionalismo com as crianças. Então, é Amém. Que a gente muito, possa continuar muito. fazendo um bom trabalho, Amém. né? Obrigada, viu, Imagina, Cris, eu Cris? que agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. E aí a gente vai continuando e vai trazendo muitas informações. De repente a gente tem um segundo momento aí com a Cris, se Deus quiser. Obrigada, até o próximo episódio.